Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Aprender e Estudar em Casa. Meu nome é Isolina Martins Spínola, professora de Biologia do 12º ano. Hoje eu trouxe um dos verbos mais bonitos da nossa gramática, cuidar. Para a nossa dica de hoje, eu trouxe a palavra cuidado. Como assim? Cuidar da nossa saúde, cuidar dos outros, cuidar do planeta Terra. Para isso, deixo-vos uma frase para a vossa reflexão. Olha a terra à tua volta. Deita-te no chão e sente o coração do planeta a bater. Paulo Coelho. O tema da nossa aula é fatores de evolução. Na aula passada, nós concluímos o estudo do neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. E vimos que o neodarwinismo admite que as populações apresentam variabilidade que resulta das mutações e recombinação gênica. E que sobre essa variabilidade atua a seleção natural. Para hoje, vamos abordar o conceito de população mendeliana e do fundo genético. Vamos conhecer os fatores que são capazes de produzir alterações significativas no fundo genético de uma população e ainda vamos explicar em que medida esses fatores podem promover fenómenos evolutivos. Para começar, vamos então definir o conceito de população. A população corresponde a um grupo de indivíduos da mesma espécie que habitam determinada região num determinado período de tempo. Mas entre indivíduos dessa população nem sempre ocorre o processo de reprodução devido a vários fatores. Contudo, a definição de população segundo Mendel, ou população mendeliana, refere-se a um grupo de indivíduos de uma população que se cruzam entre si. Portanto, na população mendeliana, verifica-se fluxo de genes. Assim, o fundo genético, ou gene pool, refere-se ao conjunto de todos os genes presentes numa população. Então, agora vamos conhecer os fatores que são capazes de desencadear fenómenos evolutivos. Aqui no quadro temos 5 fatores que são capazes de desencadear fenómenos evolutivos, mas além desses fatores existem outros. Sendo assim, esses fatores são mutações, migrações, deriva genética. Portanto, dentro da deriva genética temos o efeito fundador e o efeito gargalo, cruzamento ao acaso e a seleção natural. Então, vamos estudar os fatores como sendo fatores capazes de provocar alterações genéticas no fundo genético das populações. Quanto às mutações contribuem para a variação genética, através das mutações que ocorrem a nível dos genes, que permitem o aparecimento de novos genes, mas também a nível cromossômico, em que grupos de genes podem ser suprimidos, duplicados ou modificados. Assim, considera-se as mutações como fonte primária de variabilidade. O segundo fator corresponde a migrações. As migrações correspondem a deslocações de indivíduos de uma população para outra. Os movimentos migratórios conduzem a alterações do fundo genético porque são responsáveis por um fluxo de genes entre populações. Esse fluxo pode gerar espécies melhores adaptadas. Então, esse fluxo de gene pode ser verificado através do processo da imigração, portanto, quando é a imigração dá-se entrada de genes,
mas também verifica-se através da emigração, e quando é emigração, dá-se a perda de genes. A deriva genética. A deriva genética é um fator que desencadeia processos evolutivos, dado que provoca mudanças aleatórias nas frequências alélicas de uma população, ou seja, provoca variações no fundo genético das populações. Os genes podem ser fixados ou eliminados, não por seleção natural, mas por simples acaso. Ocorre em pequenas populações e, dentro da deriva genética, merecem destaque o efeito fundador e o efeito gargalo. Então, vamos compreender a deriva genética tendo em conta o efeito fundador. A deriva genética, o efeito fundador, é um outro fator da evolução que ocorre quando o número restrito de indivíduos de uma determinada população se desloca para uma nova área, transportando uma parte restrita do fundo genético da população original. Então, a população arborígena australiana corresponde apenas a uma parte restrita de uma população original. Provavelmente, esses indivíduos emigraram da África para a Austrália, transportando um grupo restrito de fundo genético da população original, certo? Vamos então analisar a deriva genética, o efeito gargalo. O efeito gargalo, ou bottleneck, ocorre quando uma determinada população sofre uma diminuição brusca do seu efetivo devido à ação de fatores ambientais, como, por exemplo, alterações climáticas, falta de alimento, epidemias, incêndios, inundações e terremotos. Assim, um determinado conjunto de genes nos sobreviventes será fixado na população, enquanto que outros genes foram eliminados. Agora vamos analisar um estudo de caso referente ao efeito gargalo. Um exemplo de efeito gargalo é o caso das tetrazes das pradarias, que viviam nas pradarias dos Estados Unidos. Ao longo do século XIX e XX, esses animais tiveram seu habitat completamente destruído para dar lugar a lavouras e pastagens, e o número de tetrazes das pradarias diminuiu consideravelmente. Em 1993, foram encontrados apenas 50 indivíduos dessa espécie. As aves sobreviventes apresentavam pouca variabilidade genética e os seus ovos tinham pouco índice de eclosão, o que sugere que, nesse caso, houve um aumento de alelos relacionados a características que reduzem a taxa de reprodução, alelos deletérios. Em que medida este exemplo pode ser considerado um caso de deriva genética? Por quê? Porque os sobreviventes apresentam pouca variabilidade genética, sendo que neste grupo de sobreviventes, encontramos uma elevada taxa de alelos deletérios. Reparem, os indivíduos que sobreviveram não foram selecionados por seleção natural, mas sim por acaso. Vamos analisar um outro fator, que é o cruzamento ao acaso. O cruzamento ao acaso contribui para a manutenção do fundo genético quando os cruzamentos ocorrem ao acaso. Então, este fenómeno designa-se palmíxia. Mas, se o cruzamento não se fizer de forma aleatória, ou seja, se na escolha do parceiro sexual houver tendência para privilegiar determinadas características, a frequência do conjunto de genes que os indivíduos escolhidos possuem tenderá a aumentar. É o caso que acontece com o ganso da neve
onde ocorrem duas variedades. Então, os indivíduos têm preferência para acasalarem com os indivíduos da mesma cor. O próximo fator é a seleção natural. A seleção natural atua sobre fenótipos, isto é, são selecionados os indivíduos que possuem fenótipos que os tornam mais aptos para o ambiente em que vivem, permitindo-lhes deixar mais descendentes do que os indivíduos com outros fenótipos. Considera-se que os fenótipos, ou seja, o tipo de aspecto, não só o nosso tipo de aspecto, mas também os nossos processos bioquímicos, os nossos processos fisiológicos, resultam da expressão dos nossos genes, ou seja, do nosso genótipo. Assim, a seleção natural pode promover a manutenção de um determinado fundo genético ou conduzir à sua alteração. De seguida, nós vamos analisar um exemplo. A capacidade da sépia em mudar de cor possibilita que este organismo seja confundido com o fundo de diversos ambientes, ou seja, esta capacidade confere uma vantagem à sépia, dado que, ao confundir-se com o meio ambiente, livra-se com mais facilidade dos predadores. Então, estas e outras adaptações desenvolvidas pelos organismos surgem ao longo do tempo, à medida que a seleção natural aumenta, as frequências dos alelos que melhoram a sobrevivência e a taxa reprodutiva. A relação entre as espécies e o meio ambiente melhora, ou seja, a evolução adaptativa acontece. Nós acabamos de ver, então, os fatores que desencadeiam alterações nos organismos, condicionando os processos evolutivos. Vamos então aos exercícios, o que é bom, porque vamos aprimorar o nosso conhecimento, já que a prova de recurso está próxima. Então vamos ao primeiro exercício. Para cada uma das questões seguintes, assinale a opção correta. Uma população mendeliana corresponde. Opção A. A conjuntos de indivíduos de uma espécie que vivem numa determinada área num dado intervalo de tempo. Opção B. Há um conjunto de indivíduos que se reproduzem sexuadamente e partilham um determinado conjunto de genes. Opção C. Há um conjunto de genes de uma determinada população. Opção D. Há o fundo genético ou gene de uma determinada população. E a opção E. A nenhuma das anteriores. Vamos pensar? Qual foi a sua opção? Vamos ver se conseguiu acertar. Vamos ver. É a opção B. Muito bem. Então, uma população mendeliana corresponde a um conjunto de indivíduos que se reproduzem sexuadamente e partilham um determinado conjunto de genes, havendo assim fluxo de genes. Vamos então para o exercício 1.2. As migrações podem ser responsáveis pela alteração do fundo genético de uma população. Opção A. Porque promovem a ocorrência de mutações. Opção B. Porque conduzem exclusivamente à diminuição da diversidade genética. Opção C. Porque permitem a entrada e ou saída de genes de uma população. Opção D. Porque impedem o fluxo
de genes entre indivíduos da mesma população. Opção E, duas das anteriores. Qual é a opção correta? Vamos lá? Vamos conhecer qual é a opção que está correta? Sim, é a opção C, porque permitem a entrada e ou saída de genes de uma população. Muito bem. Em caso de dúvida, já sabem, podem e devem solicitar ajuda aos vossos professores. Eu agora vou deixar um trabalhinho para casa. E vamos fazer o quê? Vamos assinalar a opção correta relativamente à seguinte frase. A deriva genética, opção A, resulta da ação da seleção natural. Opção B, nunca modifica o fundo genético de uma população. E opção C, conduz sempre ao aumento da diversidade genética da população. E por último, a opção D, pode ocorrer quando existe uma diminuição drástica do número de indivíduos de uma população. É só assinalar a opção que melhor responde ao conceito da deriva genética. Das nossas aulas, estudamos e aprendemos sobre conhecimentos da evolução e origem das espécies. E vimos que a evolução das espécies pode ser explicada por teorias lamarquistas, por teorias darwinistas e por teorias neodarwinistas. Vimos ainda que a evolução tem como ou se fundamenta em argumentos biogeográficos, paleontológicos, argumentos da biologia molecular ou bioquímicos, argumentos da anatomia comparada e os argumentos embriológicos. E hoje nós vimos que a evolução tem como fatores mutações, as migrações, a deriva genética, o cruzamento ao acaso e a seleção natural. E foi assim a nossa última aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Foi um prazer ter estado convosco ao longo das nossas aulas de Biologia e, por isso, agradeço a vossa atenção.